Eles pensaram que tudo tinha acabado, mas estavam prestes a testemunhar o maior milagre da história. Jesus foi traído, preso, condenado. Os discípulos não entendiam. Aquele que curava agora estava sendo ferido. Aquele que libertava agora estava sendo levado como prisioneiro. Nada fazia sentido. E então veio a cruz. Jesus foi levado ao Calvário. Cada passo era pesado, cada movimento doloroso. A multidão gritava, os soldados zombavam. E mesmo assim, ele continuou. Ele poderia ter parado tudo, poderia ter desistido, poderia ter descido da cruz, mas não desceu, porque não era sobre ele, era sobre nós. Cada prego cravado, cada ferida aberta, cada gota de sangue derramada, carregava um propósito eterno. Naquele momento parecia derrota, mas na verdade era amor. Um amor que não recua, um amor que não desiste, um amor que permanece mesmo diante da dor. E então, no meio daquele cenário de sofrimento, Jesus ainda falou palavras de perdão, palavras de entrega. Mesmo na dor, ele escolheu amar. E quando tudo parecia terminar, algo sobrenatural aconteceu. O céu escureceu, a terra tremeu, e o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Não foi um homem que fez isso, foi Deus mostrando algo ao mundo inteiro. O acesso estava aberto, a separação acabou. A cruz não afastou, ela aproximou. Mas para quem estava ali, nada disso era claro. Para os discípulos, era o fim. Depois da cruz, veio o silêncio. Um silêncio pesado, um silêncio que dói, um silêncio que confunde. Os discípulos se esconderam, com medo, com dúvidas, com o coração quebrado. Eles tinham deixado tudo por Jesus, tinham acreditado, tinham esperado, mas agora tudo parecia perdido. O Messias estava morto, os sonhos enterrados, a esperança apagada, e talvez essa seja uma das partes mais difíceis da fé, quando você acredita, mas não entende, quando você ora, mas não vê resposta, quando tudo parece ter acabado. Maria estava ali, uma mãe diante da cruz, assistindo o filho sofrer, sem poder impedir, sem conseguir mudar aquela situação. Mas ela permaneceu, mesmo sem respostas, ela permaneceu, e isso revela algo profundo. Fé não é só acreditar quando tudo está bem. Fé também é permanecer quando tudo dói. Os dias passaram, e nada aconteceu, nenhum sinal, nenhuma resposta, apenas silêncio. Mas o silêncio de Deus não é ausência, é preparação, porque enquanto tudo parecia parado, Deus ainda estava trabalhando. Enquanto os homens viam o fim, Deus estava preparando o começo. E então chegou o terceiro dia, sem aviso, sem espetáculo, mas com poder. As mulheres foram até o túmulo, levando especiarias, esperando encontrar um corpo. Era isso que fazia sentido, era isso que a lógica dizia. Mas quando chegaram lá, algo estava diferente. A pedra estava removida, o túmulo aberto, o corpo não estava lá, o vazio falava mais alto que qualquer palavra. E naquele momento, tudo mudou. Jesus não estava ali, ele havia ressuscitado. A morte não conseguiu segurá-lo, o túmulo não foi capaz de contê-lo. O que parecia fim era apenas o começo. Os anjos disseram: por que vocês procuram entre os mortos quem vive? Essa pergunta atravessa o tempo, porque muitas vezes nós também procuramos vida onde não existe. Mas Jesus está vivo, e isso muda tudo. A ressurreição não foi apenas um milagre, foi uma declaração eterna. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado, a esperança foi restaurada. A cruz não foi o fim da história, foi o início da maior vitória. Os discípulos, que antes estavam com medo, agora estavam cheios de coragem. Aqueles que estavam escondidos, agora anunciavam, porque eles viram. Eles entenderam, eles testemunharam. Jesus venceu, e essa vitória mudou tudo. Mudou a história, mudou destinos, mudou vidas, e continua mudando até hoje. Porque a mensagem da cruz não é sobre derrota, é sobre amor. E a mensagem da ressurreição não é sobre um evento, é sobre a vitória. E talvez hoje você esteja vivendo o silêncio.
Talvez você esteja em um momento onde nada faz sentido, onde as respostas não vêm, onde a esperança parece distante. Mas a história não termina na cruz, e também não termina no silêncio. Existe um terceiro dia. Existe um momento onde tudo muda, porque o mesmo Deus que venceu a morte continua agindo, mesmo quando você não vê, mesmo quando você não entende. Ele continua. A cruz prova o amor, o silêncio prova a fé, e a ressurreição prova que Deus nunca falha. Jesus venceu, e essa vitória também pode ser sua.